Bom, vamos começar a nossa segunda aula de especialização pessoas com deficiência, certo? Nós estamos aí falando e ensinando você, especialista da saúde e bem-estar do casal, a trabalhar, a atender pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Então, a gente vai ver PCD e PNE, ok? Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre... Hoje eu vou focar em dois assuntos bem legais. Infantilização, para você entender o que é, e a gente vai falar como você vai se comportar. Isso é muito interessante. Como você vai se comportar. Isso é uma dúvida que eu mesmo tinha, que muitos de vocês têm. Como, Everton, me comporto com pessoas com deficiência? Então, aí, eu baixei uma cartilha, né, oficial do Ministério Público de São Paulo, no qual eu vou disponibilizar depois para vocês baixarem esse mesmo PDF original, mas aqui eu estou passando essas informações, porque eu acredito que são informações mais oficiais, né, para a gente não cometer uma gafe, cometer algo que possa prejudicar a nossa imagem, tá? Então, o primeiro assunto que eu quero trabalhar hoje é a infantilização. O que é isso, tá? A infantilização é a superproteção, né? A infantilização da pessoa com deficiência, tá? Então, e isso é muito interessante que a gente precisa entender. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, é o que eu gosto da pessoa. Tá? Não, quando você trata de superproteção e tem aquela situação de infantilização, ou seja, tratar como criança, né? Ter atitudes como se a pessoa fosse criança, porque ela ser uma pessoa com deficiência, tá? Então, e esse tipo de superproteção e infantilização não é comumente bem recebido pela grande maioria das pessoas com deficiência, tá? Então, apesar das suas limitações, superproteger não é a melhor solução. Então, a gente entender isso, tá? Então, quando uma pessoa com deficiência é protegida em excesso, certo? Ou quando você a trata, né, de maneira infantilizada, não há oportunidade de desenvolver, né, a independência e a maturidade dessa pessoa. E é importante você já começar a aprender sobre isso, por quê? Porque você vai passar esse conhecimento adiante. Então, a infantilização é tratar a pessoa, às vezes, super proteger demais, tratar ela de forma infantil, né, como se ela fosse uma criança, tá? E eu falo para você, olha, não sei se você já viu isso, mas falar sobre sexo, falar muitas vezes de relacionamento, as pessoas dão risada. Por quê? 80% das pessoas vão rir porque é uma forma de proteção, né, de defesa. Então a pessoa, ai meu Deus, eu tenho vergonha, então eu vou dar risada. E aí, isso, uma pessoa sem deficiência, isso já acontece. Então, com uma pessoa com deficiência, isso já acontece mais ainda. Eu estava, e eu vou citar, né, o exemplo do podcast que eu gravei com a Patrícia Loretti, e ela estava falando um dia que a manicure foi na casa dela fazer as unhas, e ela falou sobre sexo, né, falou sobre algo assim. Ela, ai meu Deus, eu falei como se ela, com 40 anos, fosse uma criança. Olha a infantilização, né? Então, a infantilização a gente pode entender que é uma superproteção, né? Ou infantilizar, tratar como criança a pessoa com deficiência, tá? Então, e é muito interessante a gente entender isso, porque a infantilização é um empecilho, ela vai prejudicar o desenvolvimento sexual das pessoas com deficiência. E aí, a gente tem 4 cenários que a gente vai trabalhar. O primeiro cenário é o cenário da pessoa com deficiência, que ela se relaciona, né? Então, ela que ela tem deficiência, né? Ela é uma pessoa com deficiência e ela está se relacionando com outra pessoa, por exemplo. A gente tem o segundo cenário, que é aquela pessoa que é uma pessoa sem deficiência e se relaciona com uma pessoa com deficiência. O terceiro cenário é a mãe, o pai, né, ou alguém que cuida de alguém com uma pessoa com deficiência. Tá? Então, olha só, então são cenários diferentes que a gente precisa trabalhar isso. Então, e é muito interessante isso. Tá? Então, por que é importante a gente salientar isso? Porque a infantilização está presente em vários contextos. Tá? Então, a infantilização
das pessoas com deficiência é uma causa que vai impedir o crescimento e o desenvolvimento da sua sexualidade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, a partir do momento que a pessoa com deficiência é considerada, né, ainda uma criança, através da infantilização, certo? E você, eu, né, tratamos ela como criança, ela não desenvolve a sua sexualidade. E a sociedade que infantiliza, os pais que infantilizam, o parceiro que infantiliza, o parceiro que infantiliza, rotula as pessoas com deficiência, a sexualidade tem uma relação direta com o seu crescimento humano. Então, isso vai prejudicar não só o desenvolvimento da sua sexualidade, mas o seu próprio desenvolvimento como um ser humano. Olha só como a infantilização é prejudicial. Então, nós, como especialistas da saúde e bem-estar do casal, precisamos combater a infantilização. Eu já detesto infantilização com criança. Eu detesto... Olha, sabe uma coisa que eu não gosto particularmente? Quando eu estou no Clubhouse, quando eu estou dando aula, quando eu estou falando com alguém, a pessoa... eu fui na casinha. Aperta o botãozinho. Eu falo, nossa, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Parece criança falando, sabe? É infantilização intrínseca na pessoa que ela nem percebe mais, né? Isso acaba afetando várias outras coisas, não só a sexualidade, mas também o próprio desenvolvimento como pessoa, né? Então, as próprias pessoas com deficiência se preocupam tanto com as suas patologias, né, com a sua deficiência, que acabam não desenvolvendo a sua sexualidade. E muitas delas, não sei se vocês sabem, acabam se vendo como pessoas assexuadas. Everton, o que é assexuada? Aquela pessoa que não sente vontade de fazer sexo. É aquela pessoa que, às vezes, é aversa a sexo. Fala, não, eu não preciso de sexo para viver. Certo? Por isso que é importante nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, trabalhar a sexualidade das pessoas com deficiência. Porque então vamos lá, uma vez que a sexualidade influencia no desenvolvimento como pessoa, como ser humano, a pessoa achar que por conta da deficiência dela, ela tem que inibir a sua sexualidade. Então, olha só como uma coisa está ligada à outra. Vai prejudicar o desenvolvimento, a maturidade dela como ser humano. Né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar e combater a infantilização. Tá? Então, algumas dicas aí. Não utilize frases no diminutivo. Isso daí já propaga a infantilização, além de causar constrangimento, certo? E, por último, é uma forma de discriminação. Então, por isso que é importante você não utilizar frases no diminutivo. Não subestime ou infantilize, trate ela de acordo com a idade e a capacidade de escolha da pessoa, certo? Ou seja, se a pessoa com deficiência é criança, trate-a como criança, não subestime achando que ela é adulto. E se ela é uma pessoa com deficiência adulta, certo? Não trate-a como criança e também não subestime-a. Então, tá vendo? Então, não utilize frases no diminutivo, não subestime, não, tratar de acordo com a idade. Voz normal, né? Então, isso também é muito importante, né? Fale de maneira normal, sem utilizar voz infantilizada. Ai, que coisa bonitinha! Olha, que cabelo lindinho! A pessoa tem 40 anos de idade. Não dá, né? É uma coisa que realmente é algo que precisa ser combatido. Isso acontece e, assim, entendam uma coisa. Nós estamos nos especializando nesse assunto. Então, existe uma grande diferença entre falar de e falar sobre, certo? Então, hoje, né, nós falamos sobre pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós não somos pessoas com deficiência e nós não somos especialistas nisso. No final dessa especialização, nós vamos deixar de falar sobre para falar de. Ou seja, nós falamos de dentro, com especialidade,
certo? Mesmo que nós não sejamos pessoas com deficiência. Então, uma pessoa com deficiência, ela fala de deficiência, não sobre. E muitas das pessoas falam sobre porque falam de fora, porque não vivenciam. Então, hoje, nós estamos falando sobre. No final dessa especialização, nós vamos falar sobre de. Então, nós vamos falar de pessoas com deficiência, porque a gente vai ter um conhecimento muito mais aprofundado e muito mais específico para falar sobre pessoas com deficiência, tá? Então, aqui vai alguns exemplos de infantilização. Quando você acha que a pessoa deficiente não pode fazer sexo. Tá vendo? Então, isso é infantilização. Quando você acha que quem tem deficiência não pode tomar suas próprias decisões e você tem que decidir tudo por ela. Ah, será que eu decido se ela pode ou não namorar? Né? Então, isso, se ela pode ou não perder a virgindade, não, imagina, ela não pode. Meu filho é uma pessoa com deficiência, não pode namorar, não pode ter filho. E aí, será? Quando você fica passando a mão na cabeça, essa é terrível, né? Quando você fica passando a mão na cabeça de quem tem deficiência sem ter intimidade para isso, certo? Ou seja, já tocar alguém sem deficiência já é invasivo, né? Imagina passar a mão na cabeça infantilizando alguém com deficiência, né? Uma pessoa com deficiência. Quando em uma festa você supõe que a pessoa com deficiência só bebe refrigerante e não oferece outra bebida, como um vinho, um champanhe, por exemplo, uma cerveja. Porque, não, a pessoa com deficiência ela só bebe refrigerante, não pode tomar álcool. Quem disse que ela não pode tomar álcool? Né? Então, esses são alguns exemplos de infantilização. Mais dois. Quando você conversa com uma pessoa com deficiência adulta com voz infantilizada, que eu já citei lá atrás. Quando você fica admirado ou admirada ao ver uma mulher com deficiência adulta comprando uma lingerie sexy. É absurdo. Isso é infantilização. Né? Não, uma calcinha básica. Não pode comprar uma calcinha sexy. Por que não? Isso são alguns exemplos de infantilização. Em alguns deles, se a gente parar para pensar, também a gente pode considerar como capacitismo, que é preconceito, discriminação, e isso é crime. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você como especialista da saúde e bem-estar do casal, que vai começar a atender pessoas com deficiência, você precisa tomar muito cuidado com esses aspectos que eu estou passando aqui, porque isso pode gerar infantilização, pode gerar capacitismo, que pode ser considerado crime e discriminação. Então, você precisa já começar a se doutrinar, vamos dizer assim, né? Se policiar, já começar a mudar crenças e conceitos que você tem, tá? E como você pode se relacionar, conviver, atender pessoas com deficiência? Aí que entra um ponto, porque uma das coisas que eu sempre ouvi, né, dos alunos nossos aqui do Instituto, Everton, mas como eu falo? E eu tenho medo de atender e falar algo que eu possa ser, pode ser considerado crime, uma discriminação. Né? Então, aqui eu baixei, como eu disse no início, um PDF, uma orientação do Ministério Público de São Paulo, onde eu vou passar essas informações para vocês de forma, né, oficial, depois eu vou disponibilizar o PDF original para vocês olharem, porque isso é muito importante, né, para a gente poder aí se policiar. Lógico que tudo isso pode ser alterado, pode mudar ao longo do processo. Eu não sei quando você vai assistir essa aula, mas é importante a gente entender que isso pode mudar e em algum momento a gente tem que atualizar e mudar alguns conceitos que serão abordados hoje, tá? Então, vamos lá. E eu separei através de tópicos, tá? Através de patologias. Então, vamos lá. Pessoas com cadeiras de rodas, pessoas cadeirantes. Então, primeira orientação, nunca se apoie na cadeira de rodas. Ela é como uma extensão do corpo da pessoa. Então, nunca se apoie na cadeira de rodas. Ainda mais na pandemia, né? Por conta da... tem que higienizar a mão, então, nunca se apoie na cadeira de rodas. Se você quiser oferecer ajuda, pergunte antes e de forma alguma insista. Se a pessoa disser não, é não. Bom, você tem certeza? Olha, mas eu tô aqui para isso.
quer oferecer ajuda, pergunte antes, não faça sem perguntar e não insista. Ajuda aceita, a pessoa aceitou ajuda, deixa que a pessoa diga como proceder. O que eu devo fazer? Não acha que você sabe mais que ela. Né? Aí, lembra? Infantilização e incapacitismo. Se a conversa for demorar, sente-se ficando sempre no mesmo nível do olhar do usuário da cadeira de rodas. Tá vendo como é importante? Eu quero que vocês leiam e releiam isso, para que isso fique intrínseco em você. Né? Para que você atenda de forma correta, humanizada, certo? Para que as pessoas que você atenda, pessoas com deficiência, sejam um melhor atendimento como especialista. Muletas, certo? Como falou, cadeira de rodas, ótimo. Muletas. Não tenha pressa. Então, se você está atendendo alguém que tem muletas, não tenha pressa. Acompanhe o ritmo da marcha da pessoa que está usando muleta. As muletas devem ficar sempre ao alcance das mãos da pessoa. Antes de ajudar, pergunte à pessoa se ela quer realmente ajuda. Então, muitas vezes, você pode atender no seu consultório físico, um cadeirante, por exemplo, uma pessoa com muleta, certo? Então, tenha esses cuidados, né? Essas orientações. A pessoa que tem paralisia cerebral, certo? A pessoa que tem paralisia cerebral, ela é inteligente, ela é sensível, ela reconhece que é diferente dos outros, certo? Se você seguir o seu ritmo, poderá ajudá-la. Se não compreender o que a pessoa disser, peça que ela repita. Eu já atendi, olha, eu não entendi, você pode repetir? Calmamente, né? A paralisia cerebral causa gestos faciais involuntários, muitas vezes. O andar é com dificuldade e, em alguns casos, as pessoas não andam. Então, se a pessoa tiver gestos, eu já atendi também pessoas que tinham gestos faciais involuntários, normal, não tem nenhum problema com relação a isso. Tá? Não confundir com deficiência intelectual, são duas coisas distintas. A paralisia cerebral afeta somente o aparelho motor, responsável pelo controle dos movimentos do corpo, e não a parte do intelecto, da inteligência da pessoa. Tá? Não se deixe impressionar pelo aspecto, haja de forma natural. Tá? Pessoas com deficiência visual. Se notar que a pessoa precisa de ajuda, prontifique-se, peça explicações à pessoa cega de como que ela quer ser ajudada, tá? Nunca a agarre pelo braço, isso é um erro muito comum. Para guiar a pessoa cega, ofereça o seu antebraço. Isso é um erro que eu cometi também no passado e hoje, graças a Deus, eu não faço mais, né? Para que ela segure. Oriente-a para obstáculos como meio-fio, degraus, buracos e outros, tá? Evite deixar o cego andando, falando sozinho, certo? Porque, veja, ele não está te vendo, então você precisa dizer, olha, vou ali e volto, né? Avise. Ao sair do ambiente, avise-o. Para explicar as direções, seja mais claro possível, informe. Então, se a pessoa chegou no seu consultório, você atendeu na porta, então, se você quiser, olha, você quer o braço que ajuda, olha, segura o meu braço, ofereça, se você se sentir confortável com relação a isso. Senão você pode explicar, olha, à frente tem uma poltrona, tem um corredor, tem um sofá, né? Seja o mais claro possível sobre as direções, a direita, a esquerda, a frente, né? Aí a gente tem outro problema, tem muita gente que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda, tem senso de direção zero, né? Então, como que vai explicar para alguém? Hábito. Tem que realmente criar esse hábito, tá? Informe sobre os obstáculos à frente, indique as distâncias em metros. Então, se você já está... E eu sempre falo isso, né? Humanização, né? Pessoas com deficiência, inclusão, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para fazer só o básico. Ou você faz o negócio bem feito ou não faz. Então, quantos metros tem? Né? Eu não sei, então mede. Então, se você vai atender uma pessoa com deficiência, já tem que saber, você tem que saber. Porque é inclusão. Sai de cima do muro. Ou você faz bem feito ou você não faz. Né?
Então, olha, da porta até o sofá tem 2 metros. Você segue, então você precisa também ter essas informações. Então, já que você optou, como especialista, atender pessoas com deficiência, você precisa realmente sair de cima do muro e fazer o que precisa ser feito para humanizar e incluir todas essas pessoas, tá? Continuando, deficiência visual, não tenha vergonha. Se você não sabe direcionar a pessoa, seja franco. Pergunte de que maneira que você deve descrever as coisas. Se é no restaurante, por exemplo, se não houver o cardápio em braille, é de boa educação que você leia e informe os preços, tá? E vamos colocar isso como consultório. Everton, eu estou no consultório e eu quero dar uma folha de indicação para essas pessoas. Eu quero dar um produto para essas pessoas. O que eu recomendo você fazer? Fazer as etiquetas dos produtos em braille, certo? Isso é muito importante, porque isso já vai dar uma noção para a pessoa do que é aquele produto. E a folha também de indicação em braille. Everton, mas eu não tenho condição financeira para isso. Então, o que eu recomendo? Você fazer a sua folha de indicação em áudio. Mandar um áudio para o celular dela, falando que ela tem que fazer tudo que você colocou na folha de indicação, você faz em áudio, tá? Ao guiar um cego para uma cadeira, direcione suas mãos por trás do encosto, certo? Informe ainda se a cadeira tem braços ou não. Continuando, deficiência visual. Se tiver em um local onde, por alguma razão, estiver sendo transmitida falas por microfone em shows, informe sempre a direção onde a pessoa está falando. Então, se você for fazer um curso, um evento, ou participar de um evento, e você sabe que tem pessoas com deficiência, por exemplo, visual, informe o organizador do evento ou você mesmo, né? Para que a pessoa possa até direcionar em que situação, qual direção a pessoa que está falando, que você, por exemplo, vai falar, né? Quando for fazer alguma apresentação utilizando o microfone, fale sempre algumas palavras fora do microfone para que a pessoa cega saiba onde você está, certo? Ou você mesmo pode dizer, olha, o pessoal, né, estou aqui na direita de tal lugar, um ponto de referência, muito interessante. Passar por portas ou corredores estreitos, posicione o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa segui-lo, ok? Outra, informe sobre obstáculos existentes, tanto no chão, como degraus, desníveis, né, quanto no alto, para a pessoa não bater a cabeça. Tá? Então, olha só quantas informações nós precisamos ter. Isso serve, tá, gente, porque eu estou dizendo tudo aqui, para que você, no seu consultório, de repente, num curso que você vai fazer presencial, e essas pessoas vão estar com você, porque elas também querem saber o que você tem a dizer. Tá? Não se esqueça, nunca mude a disposição mobiliária do seu consultório, por exemplo. Seja se você for atender no home care, na sua casa, tanto no seu consultório físico, né, ou na sua casa que você for atender, não mude a disposição do mobiliário. Só se realmente, porque tem gente que gosta de mudar todo mês, muda. Só que se você vai atender pessoas com deficiência visual, é importante você não mudar a disposição da mobília do seu consultório, porque a pessoa vai ficar muito mais inclusa também, né? Muito mais fácil para ela ter a mobilidade no seu consultório, bem como se sentir incluída, se sentir humanizada, certo? Dentro do seu consultório. Então, eu dei até um exemplo, uma cadeira fora do lugar realmente pode causar um acidente para quem não vê, tá? Uma pessoa que usa o cão-guia, né? Uma pessoa que usa um cão-guia. O que você vai fazer? O cão-guia nunca deve ser distraído do seu dever. Ou seja, evitar brincar com o cão-guia. Pois a segurança da pessoa cega pode depender do alerta e da concentração do animal. Então, tem muita... vamos brincar com... Não. Então, se a pessoa chegou no seu consultório, chegou no evento que você está fazendo, evite brincar, então, com o cão-guia. Para que uma pessoa cega circule com mais autonomia e segurança, certo? Existe também o piso tátil, uma sinaleira sonora, um elevador com piso sonoro, né? Então, é importante você pensar na inclusão no seu consultório físico, tá? Se você for atender pessoa com deficiência no seu consultório físico, né?
Então, já começa a ter aí o que você pode fazer para deixar o seu consultório inclusivo, tá? Também são formas de promover o acesso à comunicação, audiodescrição, material em braille, um audiolivro, né? Por isso que é importante, sempre falo para os alunos, na hora de publicar um livro, fazer um audiobook, porque isso é interessante, lupas, softwares de leitores de tela, material com texto ampliado para quem tem baixa visão, certo? Então é importante você ter esse tipo de material também, tá? Por isso que é legal no seu consultório, a etiqueta dos seus produtos, faz em braille, é um investimento que vale a pena, né? De repente, você pode fazer a sua ficha de folha de indicação em áudio, os seus livros, né? Fazer um curso, disponibiliza a versão em áudio para a pessoa depois que é cega, né? Isso é muito importante. Quem tem deficiência intelectual, né? Então, primeiro, você cumprimenta a pessoa normalmente. Geralmente, a pessoa com deficiência intelectual é carinhosa, disposta à comunicação, né? Ela é muito comunicativa. Dele atenção, expresse alegria em encontrá-la e mantenha a conversa até onde for possível, certo? Evite a superproteção e ajude somente quando for necessário. Então, olha, deficiência intelectual é diferente, lembra da primeira deficiência lá atrás, que a gente falou agora, tá? Então, são 3 pontos importantes que você precisa fazer aí, tá? Mais um ponto importante para a deficiência intelectual. A deficiência intelectual não é uma doença, a gente lembra? Pode ser uma consequência de uma doença, mas ela não é uma doença. Então, não use palavras como doentinho, bobinho, para se referir à pessoa que tem deficiência intelectual, tá? Trate a pessoa com deficiência intelectual de acordo com sua idade. É o que a gente está falando. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente ou um adulto, trate-os como tal. Independente se ela tem deficiência intelectual, certo? Então, é muito importante. Importante, um último ponto sobre a deficiência intelectual, não subestime a sua inteligência. A pessoa com deficiência intelectual tem um tempo diferenciado de aprendizagem. Então, se você está atendendo alguém para falar sobre relacionamento e sexualidade que tem deficiência intelectual, o tempo que ela vai absorver as informações, a forma com que ela vai absorver as informações que você está passando é diferenciado de uma pessoa sem deficiência, tá? Então, mas ela pode, da mesma forma, adquirir muitas habilidades e conhecimentos. Então, ofereça sempre informações em linguagens objetiva, com as sentenças curtas e simples. Não vai usar palavras difíceis, frases demasiadas longas, né? Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela vai compreender normalmente a sua realidade, tá? Ela compreende a sua realidade. E valorize suas potencialidades e não supervalorize as suas dificuldades quando você for atender uma pessoa com deficiência intelectual, ok? Deficiência auditiva. Então, como que nós vamos trabalhar uma pessoa, vamos atender uma pessoa com deficiência auditiva? Primeiro, fale claramente em velocidade normal, de frente para a pessoa surda. Por quê? Porque a pessoa ela pode ler lábios, né? Então, tomando cuidado para que ele ou ela enxergue a sua boca, ok? Não grite, fale com tom de voz normal, a não ser que lhe peçam para aumentar a voz. Seja expressivo. As pessoas surdas não podem ouvir as mudanças sutis no tom da sua voz, indicando sarcasmo ou seriedade. Então, você precisa expressar, né, o sentimento que você está falando para a pessoa, tá? Se o surdo estiver acompanhado por um intérprete, fale diretamente à pessoa surda. Olha, isso é um ponto importante. Se a pessoa no seu consultório for atender, você está atendendo um casal, que eu já vi. O casal, e de repente a esposa é surda e o marido não. Você vai falar com quem? Com o marido? Para ele traduzir para a esposa? Não. Você vai falar para a esposa, o que se é para ela que você tem que dizer, né? Obviamente. Você vai falar com a esposa e o marido vai interpretar, fazendo a linguagem de sinal, por exemplo.
certo? Então, é muito importante isso, a deficiência auditiva também. Então, isso é interessante, porque dentro do consultório, todas as atividades que você vai passar para o casal, e você vai atender, sendo uma pessoa cadeirante, outra não, cego, outro não, surdo, outro não, amputado, outro não importa. Então, é muito importante você saber lidar com isso, tá? Ter esses aspectos aí em mente. Outro ponto para quem tem deficiência auditiva. Ao conversar com uma pessoa surda, mantenha o contato visual. Se você dispersar o olhar, a pessoa pensará que a conversa acabou, porque ela depende, então, dos seus olhos e da sua boca. Um dos pontos importantes que a gente vai ver quando a gente fala sobre relacionamento e sexualidade, o casal fala, Everton, a sexualidade, como eu vou me relacionar com uma pessoa surda? Como ela vai saber se eu estou gostando do sexo? Como ela vai saber se eu gozei? Como ela vai saber se, de repente, eu estou excitado ou excitada? Ou, sei lá, né? Através da sua boca, através dos olhos, tá? Então, é muito importante isso, na hora da gente passar isso, que a gente vai ver mais à frente, exatamente na hora que a gente for falar sobre sexualidade, tem alguns pontos muito interessantes em cada deficiência, tá? Que a gente vai trabalhar. Se você quiser falar com a pessoa surda, chame sua atenção sinalizando ou tocando-a no braço, porque ela não escuta. Então não adianta nada você falar. Você precisa chamar a atenção para que ela olhe para você, tá? Então, você como especialista para uma pessoa surda, né, que tem deficiência auditiva, quando você for passar algo que seja importante, seus olhos têm que falar, sua boca tem que falar, seu gesto tem que falar, seu rosto, seu corpo tem que falar. Isso é muito importante. Tá? Se você não entender o que a pessoa surda está falando, porque tem algumas pessoas que falam, né, mesmo que não escutam, peça que repita. E se mesmo assim não conseguir entender, peça que escreva. Então, Everton, no meu consultório, e a gente vai ver isso lá na frente, né, sobre atendimento, o que eu preciso ter de material que eu preciso ter no meu consultório para que essa pessoa possa ter um atendimento humanizado incluso. Né? Então, é legal ter uma lousa para a pessoa poder escrever, para não ficar toda hora no papel. Né? Se você tiver no consultório virtual, uma das coisas que a gente vai falar é o próprio, se eu não estou enganado agora, é o Skype, né? Acho que o Zoom parece que agora está tendo, mas o Skype tem, né? E aí a gente vai ter algumas plataformas onde você fala, você pode realizar sua consulta online e já faz a legenda automática. Né? Tem algumas plataformas, né, que tem isso. Então, tudo isso são coisas que você vai ter que pensar na hora de atender uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo. Tá? Então, é importante ter esse tipo de material. Né? Então, a forma de comunicação, você precisa ter as ferramentas corretas também. Um outro ponto para deficiência auditiva. Ao planejar um evento, por exemplo, um curso, um workshop, sei lá, uma palestra, procure utilizar recursos de acessibilidade, como o intérprete, por exemplo. Olha o que eu estou falando, legenda em tempo real. Se você for fazer uma masterclass ao vivo, né? E eu vou fazer isso, eu vou fazer uma masterclass para as pessoas surdas. Então, o nosso curso agora vai ser, a gente vai trabalhar isso legendando todas as aulas, né? Hoje, porque a gente tem todos os áudios para as pessoas cegas, mas agora, para quem tem deficiência, né? A pessoa com deficiência auditiva, nós vamos legendar todas as aulas. Por isso que todas os nossos PowerPoints têm muito texto. Para a pessoa que tem deficiência, né? Com deficiência auditiva, ela possa entender tudo aquilo que eu estou falando. É como se fosse um roteiro que eu estou falando aqui. Tá? Por isso que é importante. Eu falo isso até no módulo 0, se eu não estou enganado, acho que no Comece Aqui. Tá? Então, utilize avisos visuais. Se for exibir um filme, providenciar um script. E o nosso podcast, agora, Relacionamento Fora da Caixa, o podcast Dica do Especialista, a gente já está pedindo para que as pessoas façam o roteiro, exatamente como está falando, porque esse roteiro vai ser disponibilizado para as pessoas que não escutam, né? Como se fosse aí a transcrição do podcast, tá? Então, isso é muito importante para quem tem, né, pessoa com deficiência auditiva. E, para finalizar, um ponto importante, nem toda pessoa surda lê e escreve com facilidade na língua em Libras, certo? Isso é muito importante. Então, não parta pelo pressuposto que a pessoa surda, todas elas falam
em Libras. Tá? Everton, eu como especialista da saúde e bem-estar do casal, que quero atender pessoas cegas, eu preciso, então, ter material em braille, obviamente. Muita coisa você tem que facilitar. Uma pessoa com deficiência auditiva, eu preciso aprender Libras? Olha, eu não vou dizer nem que é bom, né? É óbvio. Se você quer atender uma pessoa com deficiência auditiva, você precisa aprender Libras, porque se ela fala em Libras, obviamente, vai ser muito mais humanizado, muito mais inclusivo o seu atendimento no consultório, tanto virtual quanto físico, tá? Então, Libras é uma língua, né? E não uma linguagem. Portanto, certo? Muitas vezes a legenda de um filme ou informações por escrito não substitui um intérprete na linguagem dos sinais. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, então, com deficiência auditiva. Tá? E tudo isso a gente vai ver ao longo da nossa jornada nessa especialização. Vocês perceberam que tem muita coisa para ver aí, né? E agora a gente vai falar sobre transtorno do espectro do autismo, o TEA, tá? A deficiência persiste e clinicamente significativa da comunicação e interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal ou não verbal, usada para interação social, certo? Então, ausência de reciprocidade social, falência ao desenvolver, né, e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, certo? Então, esse daí é o que a gente está falando, é um transtorno do espectro do autismo, tá? Então, significa o quê? Que a pessoa tem dificuldade, né, em manifestar a sua comunicação verbal e não verbal. Então, é importante. E nesse aspecto, no autismo, eu recomendo para que você busque a associação na sua cidade, para que você tenha contato, veja no mundo real, porque a gente vai ver muita teoria aqui, como eles conseguem se relacionar com uma pessoa que tem autismo, por exemplo. Tá? É lógico que a gente tem graus também, né? Enfim, a gente vai ver uma parte um pouco mais não tão profunda assim, tá? Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses de atividades, certo? Manifestado por comportamentos motores ou verbais, certo? Então, ela pode ter um comportamento sensorial incomum, excessiva aderência a rotinas, padrão de comportamento ritualizado. Então, Everton, eu estou atendendo, simplificando, estou atendendo uma pessoa dentro do relacionamento, que é uma pessoa que ela tem autismo, certo? E pode ser um autismo moderado, pode ser leve, não sei, né? E como eu faço, então? Você precisa entender que ela tem um comportamento sensorial incomum. Ela tem uma aderência excessiva à rotina. Ou seja, tudo aquilo que você vai passar para que o casal faça, você precisa levar isso em consideração e colocar isso dentro da rotina, certo? Criar um padrão dentro disso, colocar as atividades dentro dos interesses do parceiro ou da parceira que tem autismo, certo? Então, por isso que é muito importante esse tipo de cuidado na hora de você atender alguém que tem o transtorno do espectro do autismo, tá? Então, como você vai agir diante dessa pessoa? Em primeiro momento, né, a gente vai dar duas sugestões aí. Converse com ela respeitosamente, sabendo que ambos desejam ser respeitados como seres humanos, tanto você quanto ela. Comporte-se de igual para igual, ou seja, considerando que vocês dois possuem a mesma dignidade. Sério, respeitando, né, como pessoa, tá? Aceite a outra pessoa como ela é, assim como você espera ser aceito do jeito que você é. Ofereça ajuda sempre que notar que a pessoa parece necessitá-la, certo? Pergunte antes de ajudar. Jamais insista em ajudar. E se ela aceitar ajuda, desde que ela lhe diga como quer ser ajudada. E vai no tempo dela, né? Lembre-se que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição aqui no Brasil. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, porque eu já atendi um casal onde um deles tinha autismo leve e o outro não. Então, na hora de você indicar, eu tive que adaptar para a rotina, eu tive que entender como aquela pessoa funcionava, qual é a rotina dele, né, ou dela, como ele funciona em casa,
que eles gostam de fazer e colocar, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo, né, mais prático para você visualizar. Eu preciso melhorar a comunicação, eu preciso aplicar as linguagens do amor no casal, por exemplo. Só que a pessoa, né, o parceiro que tem autismo, a forma de comunicação ali dele é mais escrita. Ele gosta de escrever, ele não gosta de falar, ele gosta de escrever ali, ele gosta de desenhar, sei lá. Então, eu preciso fazer com que isso seja feito, a linguagem do amor seja adaptado para como ele gosta de, ou ela gosta de absorver o conteúdo. Então, se é através de desenho, então eu vou fazer um desenho, né, uma história, por exemplo, tipo um gibi contando sobre uma linguagem do amor específica, por exemplo. Então, você precisa adaptar aquilo que você quer passar dentro do relacionamento da sexualidade para a pessoa dentro do relacionamento que tem o transtorno do espectro do autismo, tá? Caso você tenha dificuldade ou fique insegura na comunicação, converse com a pessoa que esteja acompanhando e peça orientação, tá? Então, algumas condutas específicas. A convivência na vida familiar, no seio da comunidade, por exemplo, assim como nos ambientes de trabalho, na educação, no relacionamento, na sexualidade, que vai ensinar sobre como deve agir em cada situação. Ou seja, lembra que eu falei? Então, se o casal chegou lá e a esposa tem o autismo, por exemplo, eu preciso perguntar para o marido como é a convivência familiar, como ela se relaciona com as pessoas, ela trabalha, ela estuda, como ela se relaciona com os filhos, como que é a situação na vida dela no dia a dia, para que você possa entender como especialista e aí sim introduzir as suas orientações e suas informações de acordo com como aquela pessoa vivencia e age dentro na convivência familiar ali do relacionamento. Então, cada caso é um caso. Então, não tem como criar um padrão. Então, esse talvez a dica de ouro para quem for atender pessoas com autismo, por exemplo. Tá? E aí, agora nós temos a deficiência múltipla. Então, o que é a deficiência múltipla? Ela tem mais de uma deficiência. Lembra que a gente falou isso sobre ontem? Converse com ela respeitosamente, obviamente, sabendo que ambos desejam ser respeitados como seres humanos. Comporte-se de igual para igual, ou seja, considerando que vocês dois possuem a mesma dignidade, ok? Mesma coisa, mesmo ponto, né? A gente está batendo a mesma tecla, né? Aceite que a outra pessoa como é, a pessoa como ela é, assim como você espera ser aceito do jeito que você é. Ofereça ajuda sempre que notar que a pessoa peça, certo? E se ela não pedir, não insista, né? Pergunte antes de ajudar, jamais insista. Lembre-se que as pessoas que têm deficiência têm os mesmos direitos garantidos, a mesma coisa que eu falei. Utilize o máximo das orientações que constam na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que a gente vai falar sobre isso amanhã, porque aí a gente vai pegar essa cartilha aí e eu vou passar os principais pontos para vocês, tá? E aqui eu quero já introduzir alguns pontos na deficiência e relacionamento propriamente dito, tá? Então, como geralmente as pessoas veem as pessoas que estão no relacionamento com uma pessoa com deficiência? Acham que a pessoa que está com aquela pessoa com deficiência é cuidadora do parceiro ou da parceira. Não é o cônjuge, por exemplo. O namorado, o noivo, a noiva, a namorada, tá? Então, acham que a pessoa é cuidadora. Outro ponto, como as pessoas costumam ver, e isso você precisa tomar cuidado para que você não cometa essa falha. As pessoas supõem que são irmãos. Esse é um absurdo, né? Mas eu já vi isso acontecer. Acham que a pessoa tem outro parceiro ou outra parceira sexual. Ou seja, eu sou casado ou casado com alguém com deficiência, mas eu tenho outra pessoa para fazer sexo. Principalmente quem é cadeirante, por exemplo, né? Que não falam sobre sexo para não ferir. Olha, como eu estou com alguém, olha só que isso é um erro fatal. Como eu estou me relacionando, como eu sou casado, por exemplo, com uma pessoa, com uma mulher com deficiência, eu procuro não falar sobre sexo porque vai machucar, vai ferir a pessoa. Quem disse isso? Que a pessoa que não sente tesão, não sente vontade, não quer ter ADR, e aí? Como que é? Né? Então, muitas vezes a pessoa acha isso, que a pessoa não fala sobre sexo, para não ferir outra pessoa. Como as pessoas veem? Acham que é a pessoa que está junto por pena, né? Está junto com ela por pena. Isso também é uma visão totalmente errada, equivocada, discriminatória
e criminosa, muitas vezes, né? E quem sofre dentro do relacionamento? Né? Quem sofre? Porque, Everton, quem sofre, então, é a pessoa com deficiência? E eu vou dizer para você que não. Quem sofre quando está num relacionamento com alguém que tem deficiência, né? Com alguém com deficiência, com a pessoa, as duas pessoas sofrem. O parceiro ou a parceira com deficiência sofre, né? Os dois sofrem, certo? A discriminação e o preconceito, o julgamento das pessoas que estão ao redor, da família, dos amigos, dos desconhecidos. Então, não é somente aquela pessoa. Então, você precisa partir por um princípio, quando você for... Por que é importante você saber isso agora? Porque quando você for atender alguém no seu consultório físico ou virtual, você precisa entender que muitas reações que o parceiro sem deficiência pode ter, você precisa entender que isso pode acontecer porque ele também está sofrendo preconceito. Tá vendo? Então, os dois sofrem. Então, você não pode supor que somente a pessoa com deficiência sofra, mas também quem não tem, né, uma pessoa sem deficiência também sofre esse preconceito, tá? E algumas coisas que geralmente acontecem dentro do relacionamento que eu já quero pincelar para vocês. Frases mal escolhidas, certo? Que isso que não vai te levar a lugar nenhum. Isso geralmente acontece dentro... Olha, eu tive um caso, né, que eu vi, onde uma pessoa sem deficiência buscou um profissional porque ela ia ter um encontro com uma pessoa com deficiência. Olha só. Então, isso daí são coisas que você vai orientar, porque as pessoas vão te procurar. Como que eu faço? Como eu devo lidar com isso? Né? E a gente vai trabalhar muito isso lá na frente. Tá? Hoje aqui eu quero dar uma pincelada sobre isso. Então, frases mal escolhidas não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então, por exemplo, o meu amigo David é cadeirante. Ele está numa cadeira de rodas. Talvez você conheça. Mulheres e homens em cadeiras de rodas preferem ser abordados, né, com o mesmo tipo de cantadas, certo? Ou seja, entendo. Quando a pessoa for cantar, primeiro que nem toda a pessoa com deficiência conhece todo mundo com deficiência. Tem gente que acha isso, né? E mulheres e homens que estão em cadeiras de rodas, por exemplo, ou que têm deficiência, né, com deficiência, preferem ser abordados com o mesmo tipo de cantadas, mesmo as cantadas horríveis, certo? De pessoas que não possuem deficiência, pessoas sem deficiência, ou que não estão numa cadeira de roda, como eu dei o exemplo agora. Tá vendo só? Então tem que tomar realmente, tem que orientar. Eu acho que é muito mais falta de informação. Um outro exemplo, né? Se você estiver surpreso, por exemplo, com a deficiência ou com a cadeira de roda, por favor, reaja com educação. Ou a pessoa amputada, ou a pessoa que tenta estar na cadeira de roda, enfim, né? Responda, né, com educação, não responder a algo como nojento, você deveria estar tentando namorar uma outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência vai chegar perto de alguém, chegar perto de você e vai te dar uma cantada, por exemplo, tem gente que reage como nojento. Você não deveria estar tentando namorar uma outra pessoa em cadeira de roda, ou uma pessoa amputada, ou uma pessoa cega. Por que comigo, né? Então, isso não é apenas doloroso, mas também é maldoso e ignorante. Tá? Então, isso são informações que realmente a gente precisa passar para as pessoas. Continuando, suponha que a pessoa possa fazer qualquer coisa até que ela diga o contrário. Ou seja, pressupor que ela não possa fazer não é interessante. Né? Então, alguns parceiros, algumas parceiras deixam de fora de coisas como passar o dia na praia, né? Ou acha que constantemente a pessoa precisava de ajuda, certo? Para realizar aquela atividade e deixa essa pessoa fora. Vai ser muito difícil para você, então eu vou sozinho. Então, esse é um erro que muito relacionamento acaba acontecendo dentro do próprio relacionamento. Desconhecidos sempre vão olhar. E tá tudo bem se isso te incomoda. Tá tudo bem, me incomoda, mas eventualmente você vai aprender a ignorar. Tem muita gente que compra briga por qualquer coisa. E isso acaba afetando o relacionamento com uma pessoa com deficiência. Tá? Você provavelmente deve ir armado com uma réplica inteligente. Né? Ou seja, as pessoas, principalmente os estranhos, acham que têm o direito de perguntar qualquer coisa. Vocês vão ter filhos? Vocês podem ter filhos? Né?
isso já ouvi, né? Principalmente aí, por exemplo, uma pessoa cega estava no consultório onde uma cliente minha falou, olha, chegou e perguntou para o meu marido, olha, perguntou para ela que é cega, né? Você consegue sentir prazer com o pênis do seu marido? Tá, e o que o fato de ser cega tem a ver com o prazer, né? Então, realmente, você precisa ter uma resposta inteligente, né? Então, você, na hora, tem que realmente, são erros e que a gente precisa trabalhar dentro do relacionamento, que eu já estou dando uma pincelada para você. Faça qualquer e todas as perguntas que você tiver, né? Se você precisa perguntar, pergunte, né? Comunicação aberta entre uma pessoa com deficiência e sem deficiência é extremamente importante, tá? Preocupação, se você dá, pergunte, não fique supondo, não fique infantilizando, não fique, né? Enfim, isso é um cuidado que precisa ser tomado, tá? E é isso aí. Então, eu dei uma pincelada sobre relacionamento para que vocês possam ter aí uma ideia do que a gente pode ter aí no final das contas, ok? Então é isso. Pessoal, dúvidas, perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa do que eu passei até agora? E aí, teve alguma coisa que vocês aprenderam que realmente vocês não sabiam? Essa questão da infantilização, do autismo, principalmente, né, achar que ele é um ser assexuado, e todas as deficiências que você colocou hoje para a gente, realmente são tratadas dessa forma, né, a infantilização, achar que a pessoa não tem a capacidade de relacionar, né, com o outro, isso é muito real, e claro que toda a sua explanação sempre foi de uma riqueza incrível, né, Everton? O mais importante, Miriam, você que trabalha na área da saúde também, e eu dei alguns exemplos já para entrar lá na frente, a gente vai falar sobre atendimento, mas eu dei vários exemplos como nós, especialistas, vamos colocar os assuntos de relacionamento e sexualidade, né? Até mesmo no autismo. Você pode atender alguém, um casal que tem uma pessoa com autismo, por exemplo, mas você pode falar sobre sexo? Pode, mas como você vai falar com essa pessoa sobre sexo? Qual é a rotina dela? Você pode adaptar uma pessoa cega. Então, uma pessoa cega, você vai explicar como vai passar um produto. Então, você vai precisar, no seu consultório, principalmente físico, você vai precisar de um molde, né? De uma peça, né? Não vou dizer a peça, né? Que é uma coisa mais na área da saúde, né? Mas é um modelo, né? Ali, nem que seja em 3D, para a pessoa entender. Olha, é aqui, olha, segure, é aqui que você vai passar, é aqui que funciona, é aqui que você sente, né? E se você tiver de forma online, você vai ter que fazer uma descrição detalhada, né? Tá vendo? Então, tudo isso precisa ser adaptado para o nosso atendimento, né? Então, e a maioria das pessoas não pensam nesses detalhezinhos, né? De ter o porquê de ter aquilo, né? Vai dar uma folha de indicação, vai dar um produto. Então, peraí, vai comprar um suplemento, por exemplo, para a pessoa, escreve, se a pessoa é cega, escreve em braille, coloca ali para a pessoa, faz uma etiqueta em braille, né? Everton, como que faz isso? Provavelmente na sua cidade deve ter uma associação de cegos. E provavelmente lá alguém deve ter alguém que faça, aí você fala, eu vou fazer essas etiquetas, que aí vai ficar mais fácil, né? Você vai com certeza ter um investimento para isso, eu não vou saber dizer quanto agora, mas isso sim precisa ser feito, né? Então, uma folha de indicação, então peraí. Isso tudo é lógico que presencial. Se for online, você vai provavelmente fazer tudo isso em áudio e pedir para a pessoa fazer uma marcação, né? Olha, marque, você vai orientar. Então, tudo isso precisa ser feito, né? Então, e esse tipo de trabalho, que é aí que eu acho que vai diferenciar o atendimento do especialista de um qualquer outro profissional, porque a gente vai pensar nesses detalhezinhos pequenos. Na verdade, os deficientes somos nós, né? Porque nós é que não sabemos nos comunicar com eles sabem se comunicar com a gente, né? E a questão do curso de Braille, né, que você comentou, a gente fica sempre a desejar, né? Exatamente. E, assim, eu vou tentar ver se eu consigo fechar com alguma professora em Libras para ensinar online, para, de repente, fazer algo. O que dá para fazer para aprender Libras online, né? E, de repente, eu posso até colocar um módulo,
que eu acho muito importante, que no nosso site mesmo, ele já está colocado, né, em Libras, já tem... Mas, e a gente vai começar a legendar tudo agora também, né? Então, por exemplo, fazer o atendimento, colocar a sua plataforma que legenda automática, por mais que a pessoa leia o seu lábio, vai fazer a legenda, ela vai acompanhar tudo aquilo que você está dizendo, falar de forma pausada, devagar, português correto, né? Então, eu acho que esse é o grande detalhe, né? Por exemplo, quando você, especialista da saúde e bem-estar do casal, decide atender pessoas com deficiência, você precisa se adequar. Você precisa humanizar o seu atendimento, você precisa ter as ferramentas corretas, você precisa aprender coisas que, de repente, você... É o que você falou, né, Miriam? Deixou... Um dia eu vou. Um dia eu vou lá. Então, e quando você decide fazer isso, você acaba tendo que pagar o preço, né? Porque você também vai ter que fazer outras coisas, aprender Libras, ter o equipamento correto, ter as ferramentas ideais, né? Enfim, eu acho que talvez essa é uma grande dificuldade das pessoas trabalharem bastante com a acessibilidade, porque nem todo mundo tem essa paciência e a vontade e recurso financeiro para isso também, né? Exatamente. A gente fica sempre deixando para o depois, né? Na verdade, eu confesso para você que dentro da minha profissão eu já sentia a necessidade muitas vezes, né, de estar falando com pessoas com esses tipos de deficiência. E aqui a gente vai se virando, né? Aqui ele vai se virando, mas quando a gente se trata de um especialista em determinado assunto, você tem que ter o investimento, não tem como fugir disso. Exatamente. Não, você tem que ter um investimento, não tem que fazer igual a mim. Para eu fazer toda essa adequação, não é barato, a gente tem que fazer, vai fazendo, né? Mas é uma escolha, né? Uma decisão. E a gente tem que parar para pensar, 24% da população brasileira são PCDs, né? Mas é interessante tudo que você pontuou como essa questão da infantilização, né? Que a gente vê acontecendo e a gente normaliza as coisas, deixa tudo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Está acontecendo errado, mas está normal. Exatamente, né? Tá normal. Tem que resolver dessa forma, porque é normal, então vamos no normal. Exatamente. Bom, gostaram do conteúdo de hoje? Deu para aprender alguma coisa? Sim. Com bacana. Certeza. Um novo olhar sobre a situação. Legal, bacana. A cabeça já fica maquinando aqui, olha, eu quero fazer atendimento no grupo que tem aqui, como você disse, né? Tem uma associação de surdos e mudos aqui na minha cidade, então aí você já fica pensando, até nas pessoas que você conhece, que fazem parte desse grupo, nossa, meu olhar para elas agora vai ser outro, com certeza. Não, e é legal porque você pode fazer um workshop presencial, por exemplo. A forma que você abordar, olha, eu imaginei fazer o seguinte, olha, fazer, por exemplo, um workshop, um curso e colocar um intérprete, porque eu não, e assim, eu sou um cara assim que, eu sou homem, né, homem já não consegue fazer duas coisas simultaneamente, né, eu não consigo falar e usar as mãos, né, então provavelmente eu vou ter um intérprete do lado, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer um evento desse, atendendo e tendo um intérprete do lado para passar as informações que precisam ser passadas sobre relacionamento, né? Eu acho que nós, como especialistas, temos um mercado gigantesco e inexplorado para atender essas pessoas. Então, assim, enquanto a gente está brigando, tentando divulgar para as pessoas sem deficiência, né? A gente tem muita gente com deficiência que precisa melhorar o relacionamento sobre a vida sexual e ninguém fala com essas pessoas. Então, quer dizer, para que a gente vai ficar gastando e brigando com outras pessoas, com outros profissionais, sendo que a gente tem um público completamente negligenciado, né? Então é isso, pessoal. Com certeza. Mas agradecemos aí por essa oportunidade incrível que você está nos proporcionando e desejar só sucesso para todos que estejam interessados em atender esse público. Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que faz a diferença. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês gostaram. E a gente se vê na próxima aula, então.
Até mais para vocês. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau.